Pelo amor de Deus, cara. Quer derrubar o Diniz, é isso? Não, não é. Seguinte hipótese, é melhor nem ir mais lá, perder pro WO. Qual é o pior hoje? Claro que é o pior. Não tem discussão, né? Fala aí, pessoal. Tamo aqui, conforme prometido. Olha quem tá aqui do meu lado. Souza. O cara que estará com a gente toda sexta-feira na sessão Pergunte ao Souza. Ele é um torcedor de futebol fanático, meu amigo. Veio da Bahia por causa do futebol, morar em São Paulo. Ele pode contar essa história logo mais pra gente algum dia. Mas ele tá aqui, vai estar toda sexta-feira, a gente vai lançar um tema polêmico, ele vai responder, a gente vai todos debater. Todos nós vamos debater. Certo, Arnaldo? Certo. Pro primeiro Pergunte ao Souza, nós vamos pegar um tema polêmico, tá fresquinho, baseado na última rodada, na rodada de meio de semana do Brasileiro, que teve um clássico, Palmeiras e São Paulo. E aí o resultado foi aquele que vem sendo. O Palmeiras venceu o São Paulo com sobras. Sim. E aí fez com que no dia seguinte, na padaria, na esquina, no ponto de táxi, a conversa fique sendo a pequenez do São Paulo atualmente diante dos demais rivais do futebol paulista. Por quê? Eu tenho um dado aqui que é impressionante. São 6 vitórias em 10 anos contra Santos, Palmeiras e Corinthians quando jogam o São Paulo na casa desses times. Então acho que o tema hoje é, primeiro, tentar entender por que o São Paulo é um gatinho na casa desses rivais e se o São Paulo é hoje menor pela primeira vez na história do que Corinthians, Palmeiras e Santos. Se é a quarta força. Essa é a polêmica da vez. Eu quero que o Souza fale primeiro. Isso, eu também. Quero ouvir o Souza. O que você acha sobre esse momento do São Paulo, nessa década perdida do São Paulo, com esse desempenho tão ruim quanto os rivais? O São Paulo está menor que esses outros 3? Aparentemente sim. Fala galera do YouTube, pra mim é um prazer, uma honra estar com esses dois ícones, essas duas feras do jornalismo esportivo. Então vamos lá, o momento do São Paulo Futebol Clube é um momento decepcionante. Começando desde gestão, a planejamento e vexame após vexame com seus arquirrivais aqui no estado de São Paulo. Contra os do fora de São Paulo a gente ainda tem uma pouquinho hegemonia. Mas é duro, né? contra o Palmeiras, no Allianz Parque, são 9 partidas, 8 derrotas e 1 empate. Meu Deus. 24 gols sofridos e apenas 4 marcados. São Paulo fica irreconhecível quando entra dentro de campo, tanto na arena do Corinthians quanto na arena do Palmeiras. Eu pensei na seguinte hipótese: é melhor nem ir mais lá, perder pro WO. Porque é mesmo 3-0, não é isso? É a média de É a gol. média de gol sofrido Não no desgasta o jogo. jogador. A média de gol que o São Paulo vem levando do Palmeiras. Tem assim, para atenuar um pouco, desde que teve a tal da torcida única, e que acho que isso pesa nos clássicos paulistas, digamos que o São Paulo também, na maioria das vezes, tem vencido seus rivais no Morumbi. Não é todas as vezes. Não é isso que eu acho que é impressionante. Porque assim, o São Paulo sim tem vencido mais o Corinthians do que perdido ou empatado no Morumbi. Sim tem vencido o Santos mais do que empatado ou perdido no Morumbi. Sim tem vencido o Palmeiras, aliás, só foi quebrado o tabu lá do gol do Alex no ano passado, né? No Brasileiro, tá no Morumbi. Tem vencido também mais o Palmeiras do que perdido e empatado. Mas, fora de casa, nesses outros estádios, a Vila Belmiro é mais antiga, mas a Arena Corinthians e a Arena Palmeiras, o Allianz Parque, o São Paulo é inferior a qualquer time pequeno quando joga contra os times Palmeiras, Santos e Corinthians. É verdade, tem razão. Principalmente nas novas arenas. Mas o São Paulo, a impressão que eu tenho, jogou ontem com o Palmeiras estava 120, 140, o São Paulo a 60. Não entra no ritmo das novas arenas. Não sei se isso é muito um costume de se jogar no Morumbi, que tem arquibancada um pouco distante. E no Morumbi você vê que o jogo do São Paulo é um pouco cadenciado, aquele toque de bola, zagueiro, goleiro. Nada de efetividade. Nada de asfixiar o adversário, adversário, assim, né? E a impressão que eu tive ontem é que seu Daniel Alves ele não se agrada em jogar na lateral direita. Em nenhum momento ele fez uma passagem para chegar na linha de fundo e cruzar. A única oportunidade clara de gol do São Paulo foi com
Raniel, eu gosto do menino. Em uma jogada feita na linha De de fundo, onde o Hernani não conseguiu dominar a bola na entrada da área, teve dificuldade até para isso. O Reinaldo passou, foi a única chance clara de gol do São Paulo durante toda a partida, foi aquele lance. O Daniel Alves é uma questão sobre isso, né? Porque o cara chegou para ser o cara que é o vencedor, o cara que ganhou tudo e tal, e para contaminar o time com o espírito vencedor. Ele não está acontecendo nada disso, né? Ele está chegando, o time joga pior com ele, fica cheio de firula e não joga nada. Agora, tem uma questão que eu queria falar sobre isso, se o São Paulo é o pior hoje, é claro que é o pior. Tem uma discussão, né? O Santos ganha, o Santos vai ser vice-campeão, o terceiro colocado, o Santos foi campeão paulista recentemente, o Santos está sempre brigando aí, né? Se você for comparar com quem menos ganhou nos últimos anos, os 4 paulistas, além do São Paulo, que foi o que menos ganhou. Mas tem uma coisa, o São Paulo, é claro que ele está abalado, machucado e tudo mais, mas das filas dos grandes, o São Paulo ainda não chegou o momento em que o Corinthians e o Palmeiras chegaram quando ficaram na fila, que é o momento da pena. Os rivais ainda têm a gana de fustigar o São Paulo, ser torcedor e tudo mais. O Corinthians com 23 anos na fila, no final era um folclore. O Palmeiras no tempo da fila, antes de ser campeão em cima do Corinthians, nos anos 90 ali, também era meio folclórico. Já não era mais visto quase como rival. Era rival, mas você ganhava, era quase uma questão protocolar. Eu acho que o São Paulo ainda não entrou nessa fase. Tende a entrar. Embora esteja na fila. Embora esteja na fila. Tende a entrar. Eu acho que a raiva, que a vontade de ganhar e o que os torcedores rivais sentem pelo São Paulo ainda deixa o São Paulo muito grande. Esse é o ponto. E vou dizer, nem o Corinthians quando no final da fila e nem o Palmeiras quando estava na fila, no final não tinham mais isso. Eram times que vocês não seguiam sendo rivais, mas eram quase brincadeira. O São Paulo ainda nutre essa coisa dos rivais. A tese é interessante, mas você também não acha, Souza, que é porque também o São Paulo ou o São Paulino por muito tempo se inflou demais? Claro, nós somos... tem a ver com isso. Então assim, eu acho que está tendo uma década de desforra, né? Dos caras assim, isso, não vou ter dó, né? Desde que o São Paulo se autopopularizou soberano, pode até ter sido entre 2005 a 2008, no legado que o presidente Marcelo Portugal Gouveia deixou. O Juvenal começou bem, só que tentou se perpetuar no poder e nós estamos agora colhendo os frutos. Esse ano eu tenho a sensação, não tenho isso na estatística, mas é o pior ataque do São Paulo da história do São Paulo. E com todos esses caras que você falou aí. Nós não temos um homem gol centroavante. Não tem. Agora o São Paulo vai fechar o ano com uma dívida absurda por causa dessas coisas todas aí. Contratar o Pato, contratar esses caras aí, esse é um ponto. 2, esses caras, eu sei que não é fácil, mas os caras da base, quando eles vão para o profissional, parece que eles não transferem o espírito vencedor da base. Eles vão para o time profissional e se misturam com a bananice do São Paulo nos últimos anos. Isso. Porque na base, esses caras acostumaram. O São Paulo é o atual campeão da Copa São Paulo, né? Isso. A Copa São Paulo não tira time da fila, né? Aliás, na época da fila, o Corinthians cansou de ganhar a Copa São Paulo. Então, eu acho que esse espírito não se transfere mesmo. É como se tivesse uma distância grande entre Cotia e Barra Funda. Na verdade, ela existe geograficamente, mas mentalidade. Eu tenho uma outra tese sobre o São Paulo ser pequeno no campo dos rivais. Ou ser mais inofensivo do que o CSA, do que o Ceará, do que a própria Chapecoense deu trabalho ao Palmeiras aqui dentro. Porque o São Paulo ainda vive o soberano, ainda está na soberba. É o único time grande que vai na casa do rival com torcida única e quer jogar como um time grande. Sabe quantas vezes eu vi o Corinthians jogar como um time pequeno no Morumbi? Quantas vezes? Não, milhares. Todas as vezes. Sim, é verdade. Mas todas as vezes. Sabe aquela vez que o Corinthians ganhou com 2-0, o jogo que o Rogério Ceni perdeu, lá quase caiu o Rogério Ceni, jogo do fair play e tal. O Corinthians não tem a menor vergonha de saber que no Morumbi eu vou jogar para não perder. Sim, isso é verdade. Se eu fizer um gol de cabeça, tá ótimo. E o Palmeiras é a mesma coisa. É verdade. O Palmeiras, quando vai no Morumbi, é aqui, assim, ó, todo mundo para trás. O São Paulo vai com o Osório, com o Fernando Diniz, com esses malucos todos, jogando como se fosse, põe o Pato, põe não sei quem, põe o Vitor Bueno, põe o Igor Gomes, então, achando que vai jogar lá com a posse de bola. Que posse de bola, caramba, meu, tem que jogar para não perder. Aí se você achar um gol no escanteio, aí você vai contabilizando. Empatezinho, uma hora você ganha um gol de cabeça. Foi assim que o São Paulo estava na Arena da Baixada, jogando como um time pequeno. Você é moleque.
Ouviu? Fez gol de pênalti lá com o Nenê e fez gol no contra-ataque nessa última vez. Ou joga com um time pequeno fora de casa, no clássico, ou não vai ganhar nunca. Os caras não entendem isso. Antes de ganhar, você tem que não perder. Com certeza. E o São Paulo vai pra ganhar. É. Quando o São Paulo tentou não perder contra o Palmeiras, o que aconteceu no Paulista? Empatou. Ganhou nos pênaltis. Exatamente. É isso. Verdade, Todos os times jogam assim. Quando o Santos é um pouco fora da curva. Porque o Santos tem sempre jogadores mais hábeis, o técnico às vezes. Então o São Paulo vai jogar para cima. O São Paulo vai tomar 3 gols no Morumbi. O Palmeiras e o Corinthians jogam como time pequenos no Morumbi. E ponto. E ninguém tem vergonha disso. Vai perguntar se o corintiano ou o Palmeiras está incomodado. Não tem incômodo. Ele vai sair lá, às vezes vai ganhar, às vezes vai. Como é que o Palmeiras quebrou o tabu dos 15 anos no Morumbi? Todo atrás, escanteio, 50 caraltos na área. Chega lá o Gustavo Gomes, cabeceia uma bola, 1-0. Balança. Escanteio a favor do São Paulo. Contra-ataque. David 3 contra 1. Aliás, foi igualzinho ontem. Igual. Escanteio a favor do São Paulo. Igualzinho na quarta-feira. Escanteio a favor do São Paulo. Gol do Palmeiras. Porque os caras se armam para jogar esse tipo de jogo. Se preparam aqui, mentalmente, taticamente. Como você falou, por que é 120 a 60? Porque não existe uma orientação comum, um pensamento. O São Paulo vai para jogar qualquer jogo. Vai para jogar como se estiver jogando contra o Avaí em casa. E aí é difícil. Esse ano chegou mais confortável, um pouco mais confortável na Arena da Baixada. Conseguiu a segunda vitória consecutiva jogando lá dentro. Justamente por isso, por chegar lá, fazer o jogo que é preciso fazer do momento e beliscar o empate. Uma hora a vitória ela vai vir. Uma hora vem. Igual ontem, o Diniz, eu gosto da filosofia dele, mas ele tem que se ponderar em alguns momentos do jogo. O Arnaldo também gosta. Vocês dois, o Arnaldo também gosta. Vou falar o seguinte, o Arnaldo... primeiro, Souza, é o seguinte, primeiro pergunte ao Souza. Se vocês vierem com o Fernando Diniz pra cima de mim, eu pego a saída e jogo lá embaixo. Pelo amor de Deus, cara! Derrubar o Diniz, é isso? Não é derrubar, não é o técnico. É o que temos pro momento. É o que temos. Não é derrubar, é enquadrar o Diniz. Já tá, vai ser enquadrado. Depois de ontem por quem? ele Pela vai ser gente aqui? Se ele sentar aqui, a gente enquadra. Não, pela torcida, enfim. Tem um clima de enquadramento. Agora a imprensa não é, né? Porque os caras amam o Diniz. Que o grande problema do Diniz, ele não chegou por mérito. Ele chegou lá porque pediram ele lá. E os caras que pediram ele lá não estão jogando nada. Não tá jogando nada. O Hernandes até que ele viu que... Hernandes, pelo amor. Hernandes, muito obrigado por tudo que você fez pelo São Paulo. Ajudou a gente não cair aquele ano. Calma, Souza, calma. Mas esse ano... Pelo amor de Deus, cara! Tá difícil. Calma, Souza. Senão você vai ter que... A sua barca vai ficar gigante aí. Não. Hernandes, Pato e Daniel Alves. É banco hoje no São Paulo. Os 3 são bons, concordo. Eu também concordo. 3 bancos. 3 bancos. São boas peças para o segundo tempo, por quando o time estiver precisando. Daniel não tem aquela obrigação que o Diniz está tendo com o Hernandes. Todo jogo botar ele coloca o Hernandes no campo. Ontem o melhor jogador, o menos pior que nós tínhamos ontem no campo, ele tirou o cara. E aí vai Hernandes tentar pedalar em cima da bola, o Antônio fazer figura e a gente tomando de 3. Assim, é o seguinte, o desafio da próxima semana será ter um tema ainda mais polêmico. Esse é polêmico. Sim. Nós estamos chegando à conclusão aqui que o São Paulo ou vai mudar radicalmente ou vai continuar sendo freguês dos principais rivais nas suas casas. Então o desafio da semana que vem é um tema mais polêmico ainda e a gente vai incluir vocês aí antes. Vai mandar o tema antes para vocês no nosso canal, no Twitter e tudo mais, para vocês palpitarem conosco. Verdade, boa. E botar o Souza na parede, entendeu? Nós estamos acostumados, tirou que põe na parede toda semana. Vamos botar o Souza na parede. Vamos tirar o boné dele aqui, mas tá uma coisa bonita isso aqui da Alemanha, agora que eu vi, velho. Rapaz. Não é isso, Ivan? É isso, beleza? Então, pergunte ao Souza, a gente fala. Vamos se inscrever no canal. O Souza é um youtuber natural, gente. Esse é o negócio. Acione o sininho. Olha, eu nem sei o que ele tá falando. Os Gary que você fala, né? Isso, Acione o sininho e deixe o seu joinha, sei lá. Joinha, like, né? É isso. Cara, é youtuber natural, você é gênio.